Fala galera, eu sou o professor Cássio Rossi, sou enfermeiro, sou diretor da Dedicare Cursos e eu vim aqui agora para falar algo muito importante que muita gente pediu pra gente. Professor, ensina a gente do seu jeitinho, como é que faz para interpretar uma gasometria? E eu vou te ensinar então do meu jeitinho, como é que se interpreta uma gasometria por etapas, para você não errar. Para saber se a acidose é metabólica, é respiratória, é isso e aquilo, é tudo muito simples, gente. Às vezes você não entende porque quem foi explicar para você também não sabia. Às vezes você não entende porque quem foi explicar para você não sabia explicar. Então agora você vai entender, moçada, porque eu vou te explicar de um jeito que você não vai esquecer nunca mais, meu filho. Vem aqui comigo, cola em nós que isso é sucesso. Mas antes de falar de gasometria, eu quero explicar algumas coisas que são fundamentais para a gente entender, são requisitos básicos. Primeira coisa, o que é gasometria? Gasometria é a análise dos gases presentes no nosso sangue, né? Nós sabemos que no processo de aquisição de energia, celular, nós temos a utilização do oxigênio no ciclo de Krebs pela mitocôndria, e a formação do ATP, que é a adenosina trifosfato, que depois vai ser quebrado em adenosina de fosfato mais fósforo. E aí nós temos energia, E aí, obviamente que isso é um processo bioquímico, isso é complexo, mas eu tenho que entender o seguinte, que do mesmo jeito que a célula usa o oxigênio, sobra um lixo, Você faz um churrasco, você, minha amiga, faz um churrasco aí na sua casa, tudo é muito gostoso, mas ao final do churrasco sobra toda a sujeira para você limpar. Então, dentro do processo de respiração, de produção de energia, sobram também os lixos, que são os catabólitos, e o mais importante deles é o CO2, o dióxido de carbono. Então, o que acontece? Através do processo de respiração, nós adquirimos o oxigênio que vai ser usado para produzir energia e, ao mesmo tempo, o nosso organismo joga fora o dióxido de carbono, que é um lixo, é um catabólico desse processo respiratório. Então, a gasometria, ela pode ser venosa e arterial, mas o mais interessante, geralmente no hospital, o que é pedido é a gasometria arterial. Por quê? Porque é a artéria que irriga, é a artéria que leva o sangue oxigenado, então a gente precisa saber realmente como é que está o sangue antes dele chegar nas células. Depois que ele já passou pelas células, em tese não tem nem tanta importância, não é mesmo? Então é muito interessante pensarmos nisso. Já falei o que é gasometria, vamos pensar o seguinte agora, o que é pH? Eu vou falar que a primeira etapa é analisar o pH do sangue, você precisa entender o que é pH. pH é potencial de hidrogênio, Quando foi divulgada e elaborada essa tabela, essa régua do pH, foi tomado como parâmetro o pH da água pura, que é 7, E aí foi determinado o seguinte, o pH ele vai de 1 a 14, é uma escala de 1 a 14, o 7 é o pH neutro, abaixo de 7 é um pH ácido, acima de 7 é um pH básico. Mas, moçada, é interessante saber o seguinte, potencial de hidrogênio, ou seja, quanto mais hidrogênio eu tenho no sangue, mais ácido é o sangue. Quanto mais hidrogênio eu tenho na substância, porque o pH pode ser feito em qualquer substância líquida, quanto mais hidrogênio eu tenho, mais ácida é a substância. Por isso que pH é potencial de hidrogênio, beleza? É válido lembrar que o pH do sangue, ele varia de 7,35 a 7,45. Mas, professor, não tinha que ser 7? 7 é o da água. 7 é o da água, que é o pH neutro. Se nós formos analisar, o pH do sangue, ele é levemente alcalino, de 7,35 a 7,45. Moçada, muito importante, antes da gente pegar as etapas aí, não desliga o vídeo não. Olha, eu tô convocando você a assistir até o final, porque senão você não vai saber interpretar o diacho da gasometria. Desliga não, arranca esse dedo daí, tira esse dedo daí, você vai usar esse dedo para curtir depois, para compartilhar esse vídeo, mas não dá o display aí não dá off não, fica aí que você precisa aprender isso, presta atenção, vamos pensar em algumas siglas
que são interessantes dentro desse processo para analisarmos a gasometria. A primeira sigla que é importante nós sabermos é o PaO2. O P maiúsculo refere-se à pressão, o A minúsculo significa que o sangue que está sendo verificado é arterial e o O2 é oxigênio. Então, PaO2 é a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. PaCO2, mesma coisa. É a pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial. PVO2 é a pressão parcial, se A é artéria, V é veia, tá? Pressão parcial, tá? De oxigênio no sangue venoso. A PVCO2 é a pressão parcial de dióxido de carbono no sangue venoso. SaO2 é a saturação de oxigênio, ou seja, é o percentual de hemoglobina que está repleto, saturado de oxigênio, tá? SaO2, isso no sangue arterial. SvO2 é a saturação, né, de oxigênio no sangue venoso. E quando você encontrar um A maiúsculo O2, representa a pressão parcial de oxigênio no ar alveolar. No ar alveolar. Beleza? Vimos algumas siglas importantes, né? Dentro desse conceito são as siglas mais importantes. E aí é interessante eu entender essa pergunta que está aqui do lado, aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Por que um problema na respiração pode gerar uma alteração de pH no sangue? Essa relação que muitas vezes não te explicaram, essa reação que muitas vezes você não entendeu. Por que um paciente que tem um problema respiratório, que não está conseguindo ganhar oxigênio, ou seja, não está conseguindo eliminar CO2, ele vai ter uma alteração do pH do sangue? E para isso é interessante a gente entender essa formulazinha que está aqui do lado também, gente, ó. Vejam vocês que eu tenho lá CO2, H2O, e aí eu tenho uma seta virada para um lado e a outra virada para o outro. Vocês já vão entender o que é isso daqui. É igual a H2CO3. H2CO3 é o chamado ácido carbônico. Ácido carbônico. E posteriormente HCO3-, né? E mais H+. O que significa isso, gente? Muito fácil de você entender. Quando sobra CO2 por um problema respiratório, o teu sistema respiratório não consegue eliminar CO2, o que acontece? O CO2 ele é diluído em água. Tá aqui, ó, CO2 mais H2O, CO2, dióxido de carbono, mais água. Essa mistura vai se juntar e vai formar o ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, ele vai se diluir, vai se dissolver em HCO3, que é bicarbonato de sódio, mais H+, ou seja, mais o íon de hidrogênio, moçada. Esse íon de hidrogênio é o que eu falei ali atrás, que torna o sangue ácido, É isso mesmo, tá? Então, o que acontece, moçada? Muito importante, aquele CO2 que estava sobrando lá no seu sangue, se juntou com a água, formou o ácido carbônico, e o ácido carbônico se dissolveu em bicarbonato mais o H+. E o H+ está fazendo o seu sangue ficar ácido, por isso que o paciente vai ter uma acidose. Se essa acidose ela for causada por um problema de sobra de CO2, nós vamos chamar de acidose respiratória. Agora, em contrapartida, se você tiver um problema que faz com que haja uma eliminação excessiva de CO2 e uma diminuição de CO2 abrupta no sangue, o que vai acontecer? A produção de ácido carbônico vai diminuir e você vai ter menos íons de hidrogênio no sangue, gerando uma alcalose. Sobrou
dióxido de carbono, acidose, faltou dióxido de carbono, porque não é para eliminar tudo o dióxido de carbono, ele é um regulador, faltou dióxido de carbono, vai ter alcalose, sendo por um problema respiratório, alcalose respiratória, acidose respiratória. Só que nós temos só o componente respiratório causando acidose e alcalose? Obviamente que não. Nós temos, além do componente respiratório, o componente, moçada, chamado de componente metabólico. O componente metabólico são substâncias importantes na regulação do pH sanguíneo. O mais importante é o tampão ou buffer de bicarbonato de sódio, tá? Contudo, nós temos também o tampão de fosfato, e o tampão de proteínas ou sistema de proteínas que também trabalha nessa regulação. Mas o mais importante é o nosso tampão de bicarbonato, moçada. E, gente, olha de novo aqui do lado, ó, a mesma formulazinha, só que aí você vai entender por que a seta estava virada assim, ó, né? Ó, que nem o dedinho assim, ó, de um lado e para o outro. Por que ela estava de um lado para o outro? Porque aqui o efeito, moçada, vai ser o contrário. Quando o problema era respiratório, o excesso de CO2 juntava-se com a água, formava o ácido carbônico e era diluído em bicarbonato mais o íon de hidrogênio. Agora é o seguinte, imagine lá uma pessoa com acidose, ela tem o que sobrando no sangue? Hidrogênio. Aí faz o processo inverso. O hidrogênio, ele se junta com o bicarbonato de sódio, forma o ácido carbônico e o ácido carbônico é dissolvido em água mais CO2. O CO2 é eliminado pela respiração, a água vira mijo, também chamado de urina, lá no rim, e o mijo é jogado fora. Onde joga fora o mijo? Onde você quiser jogar, onde você quiser mijar. Se quiser mijar na patente, você faz. Se você quiser fazer atrás da árvore, você faz. E assim por diante, tá? Mas é assim que acontece, simples assim. Sobrou dióxido de carbono, sobrou CO2 lá no respiratório, junta com a água, ácido carbônico, bicarbonato mais hidrogênio. Sobrou hidrogênio, tá? Junta com o bicarbonato, ácido carbônico, água mais CO2 e os dois são jogados fora. Simples assim, moçada, simples assim, sem complicação. Galerinha, continuando então, nós vamos fazer aqui, moçada, a avaliação da gasometria baseada em 6 etapas, que você não vai esquecer nunca mais. São as 6 etapas que você tem que avaliar num caso de gasometria, tá? A primeira etapa a ser avaliada é a observação do pH, moçada. Abaixo de 7,35 é acidose, acima de 7,45 é uma alcalose. O normal, obviamente, de 7,35 a 7,45, tá? Uma gasometria arterial, obviamente que é isso que nós estamos falando, tá bom? A segunda etapa é observar a PaCO2, a pressão parcial de dióxido de carbono, tá? O normal de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Contudo, se eu tiver uma pressão, uma PaCO2 acima de 45, significa que a acidose ela é respiratória. E se eu tiver uma PaCO2 abaixo de 35, significa que a alcalose é respiratória. A terceira etapa é a avaliação do bicarbonato de sódio, moçada, tá? O normal de 22 a 26 mol equivalentes litro, tá? Então de 22 a 26, vou comparar isso daí com o que eu vi acima. Daí eu vou ter uma noção se realmente o meu problema, minha acidose e a minha alcalose, ela é de cunho respiratório ou metabólico, né? É uma acidose respiratória ou uma acidose metabólica. Então eu tenho que comparar todo esse quadro aqui. O segundo é a avaliação das bases BD e BE, né? Que são bases alcalinizadoras. O normal é que ela seja de menos 2,5 a mais 2,5, algumas referências trazem menos 2 a mais 2, tá? Então, muito importante isso. A quinta etapa, observar
a PaO2 e a SaO2, ou seja, a pressão parcial de oxigênio e a saturação de oxigênio, comparando com o restante também, moçada, comparando com o restante. E a sexta etapa é a identificação dos mecanismos de compensação. Se eu tenho uma PaCO2 elevada, mas o pH está normal, significa que houve uma compensação de uma acidose respiratória, tá? Então, assim, houve uma compensação de uma acidose respiratória. E, obviamente, que os quadros de acidose ou alcalose que estão compensados, eles são menos graves do que os casos descompensados, tá bom? Galera, trouxe isso daqui para você poder analisar, para poder aprender um pouco, né? Obviamente que você que é aluno da Dedicare, que você que é aluno do Concurseiros, eu fiz uma aula que tem mais de 1 hora de duração, falando e exemplificando cada situaçãozinha aqui para que você entenda e nunca mais você esqueça. Grande abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo.